Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui essa tribuna nesse expediente final para trazer mais uma vez a essa tribuna a preocupação com o descalabro da administração pública do município da nossa capital, a nossa querida cidade do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores deputados, aqueles que nos acompanham na TV Alerj, a cidade do Rio de Janeiro está à deriva. A cidade do Rio de Janeiro não tem comando. A administração pública municipal está paralisada em todos os setores. É inacreditável o que se passa hoje na cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade, um município que tem o orgulho de ter o melhor quadro de servidores públicos do Brasil, um município que tem arrecadação, que tem e sempre teve capacidade de investimento, que sempre foi vanguarda no Brasil em políticas públicas em todas as áreas, em vários governos, hoje está completamente paralisado. E a paralisia do município da capital tem uma única justificativa: a ausência de autoridade e comando na cadeira do prefeito do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores deputados, o deputado Luiz Paulo estava acompanhando aqui o expediente final, trouxe um caso emblemático que demonstra de maneira muito clara a paralisia de nossa cidade. Uma rua em Jacarepaguá, no Anil, Estrada do Sertão, que foi destruída pelas chuvas de fevereiro desse ano e até hoje permanece praticamente intransitável, com moradores impedidos de chegar dignamente às suas residências. Uma cidade como a cidade do Rio de Janeiro, que tem os melhores profissionais de conservação do Brasil, que eu tive a honra de servir como secretário, que tem 4 usinas de asfalto, uma das mais modernas do Brasil, construída no Caju, não tem condições de tapar um buraco sequer. Isso se repete em todas as outras áreas. As políticas públicas da área de saúde simplesmente paralisaram. As clínicas da família, que representaram um grande avanço na atenção básica de saúde, hoje funcionam a meia bomba. Tem dia que falta médico, tem dia que falta o profissional de enfermagem, tem dia que tem um remédio, outro dia não tem outro. A cidade do Rio de Janeiro, que se orgulhava de ter os hospitais públicos com maiores índices de atendimento, também não tem mais hoje um atendimento à altura das suas necessidades. O Hospital Salgado Filho, a maior emergência do Brasil, virou terra de ninguém. Hoje, quem se acidenta na região metropolitana, que tem o Salgado Filho como referência, ou na cidade do Rio de Janeiro, fica imediatamente em risco de perder a vida por falta de condições adequadas para o seu atendimento. E não é por culpa dos profissionais de saúde do Rio de Janeiro, que estão entre os melhores do Brasil. É por falta de gestão, por falta de recursos orçamentários e por falta de prioridade. O prefeito, por um lado, fala que vai lançar programas para reduzir as filas nas cirurgias eletivas, o que é absolutamente fundamental e importante, mas, por outro lado, deixa de atender o básico, ou seja, a saúde pública do nosso município, com políticas que foram vanguarda no Brasil, com crescimento exponencial de atendimento e cobertura que tivemos nos últimos anos. Hoje o que nós vemos é uma involução. Na área de educação, primeiro vimos a patética briga de um secretário de educação com o secretário-chefe da Casa Civil, se xingando mutuamente pelas redes sociais. Um dia um pedia demissão, no outro dia a demissão era o outro que pedia, dizia ao prefeito que se o outro não saía, ele sairia, e o prefeito, sem demonstrar autoridade, perdido numa briga de vaidades, cujo último interesse era o interesse da educação do município do Rio de Janeiro. Como nós podemos admitir que tenhamos hoje, à frente do poder público municipal,
um prefeito tão omisso, que não compreende o que é ser prefeito do Rio de Janeiro. E quem sofre, presidente dessa sessão, deputado Jânio Mendes, é a nossa população, que está desassistida. Hoje, senhoras e senhores aqui presentes, nós temos a cultura do Rio de Janeiro sem conseguir avançar, sem verba, sem dotação orçamentária. Nós não temos mais praticamente nenhuma das políticas de assistência social funcionando. Vereadora Tereza Berger, do meu partido, exerceu o cargo de secretária municipal de assistência social e deixou a prefeitura horrorizada com a falta de apoio do prefeito e principalmente com a falta de priorização das políticas sociais. Não se cuida mais no Rio de Janeiro do atendimento básico à população em situação de rua. Todos os projetos para pessoas com risco de dependência química foram interrompidos, descontinuados ou diminuídos. A pessoa com deficiência, apesar do bravíssimo trabalho do subsecretário Geraldo, não tem verba simplesmente para tocar adiante as suas políticas. E não vamos falar do drama que vive a parte da prefeitura que cuida da diferença e do combate ao preconceito, as políticas afirmativas na questão racial, na questão de sexo, na questão da violência contra a mulher. Tudo isso foi paralisado. É a má vontade do prefeito com a questão LGBT, é a má vontade do prefeito e a falta de compreensão que o Rio de Janeiro tem uma posição de vanguarda e tem que manter as suas políticas na área social. A área de proteção e defesa aos animais praticamente está paralisada. A Fazenda Modelo, eu estive lá com a Comissão de Defesa dos Animais aqui da Alerj, está abandonada, virou um depósito de animais. A Suípa não recebe mais nenhum apoio do poder público municipal, está também inviabilizada. Vejam, senhoras e senhores, todas as áreas nós temos problema. Vamos falar da questão de infraestrutura. Obra do BRT Transbrasil paralisada novamente. Promessas e promessas que vai voltar e nunca volta. Enquanto isso, sofre o morador da cidade do Rio de Janeiro com a Avenida Brasil permanentemente bloqueada e mal utilizada. A questão da paralisação das obras é vergonhosa. O prefeito Marcelo Crivella não conseguiu implementar um único projeto completo de infraestrutura. Aniquilou a capacidade de atendimento da GeoRio. As nossas encostas não estão sendo cuidadas. Tivemos problemas no verão passado e voltaremos a ter problemas no próximo verão. A mesma coisa no cuidado da manutenção dos nossos rios. A Rio Águas não tem orçamento para tirar uma pá de qualquer rio que está assoreado hoje no Rio de Janeiro. E a manutenção da drenagem urbana? Não existe mais. Drenagem tem que ser mantida o ano inteiro. Hoje chove 2 gotas no Rio de Janeiro, significa imediatamente que uma rua vai estar alagada. E aonde está o prefeito do Rio de Janeiro? Alhures, em outro lugar, em outra dimensão, não na cadeira de prefeito da nossa cidade. Vamos tratar da área de ciência e tecnologia. As naves do conhecimento paralisadas ou com atendimento precário. Senhoras e senhores, todas as áreas, para cada canto da administração que você olhe, você vai ver que as coisas não estão funcionando. O que é absolutamente lamentável. É uma pena, dói ver que tudo que se conseguiu avançar ao longo de anos, em apenas 1 ano e meio, parece que nós voltamos a estaca zero na nossa cidade do Rio de Janeiro. É uma pena e é lamentável. E a população carioca sabe que as obras paralisadas, ninguém está cobrando obras mirabolantes e novas. Nós estamos cobrando a execução e a conclusão dos projetos, a correta manutenção da cidade, o correto atendimento nos serviços públicos essenciais para a população do Rio de Janeiro. Vamos dar um último exemplo, a questão da Conlurb. A Conlurb está sendo depenada. A Conlurb está perdendo capacidade operacional a cada dia.
independente do gigantesco esforço que está sendo feito pelos nossos garis. A prefeitura não paga o centro de tratamento de resíduos de Seropédica, arriscando a cidade a um colapso na questão do lixo. É muito grave o que se passa no Rio de Janeiro. E eu pergunto, qual é a política municipal para o meio ambiente? Nenhuma. Qual é o avanço que conseguiu em qualquer área? Nenhum. Por isso, senhor presidente, ao encerrar, eu gostaria de registrar aqui do alto dessa tribuna: está na hora dos vereadores do Rio de Janeiro avaliarem com profundidade o que se passa na nossa cidade. Está na hora da sociedade estar atenta e alerta para reclamar e cobrar, como eu estou fazendo aqui em nome dos cariocas, ao prefeito do Rio de Janeiro. Não é possível, em 1 ano e meio, a capacidade de destruição que nós estamos vendo no Rio. Estamos aqui resistindo e os cariocas sabem que com essa gestão, se não houver providências e não houver cobranças, infelizmente, eu acho que o Rio de Janeiro não aguenta mais 2 anos de Marcelo Crivella, e isso deixa um alerta. O que se passa na cidade do Rio de Janeiro hoje pode significar a falta de recuperação do Estado. Eleger pessoas sem capacidade, sem conhecimento, sem comprometimento e capacidade de gestão, dá no que dá. O Rio de Janeiro é um exemplo disso, e o nosso Estado que está quebrado também. Obrigado, senhor presidente.